o vídeo de hoje é se eu falhar, mas aí fica a outra pergunta, e se você não falhar? Imagina onde você pode chegar. Eu quero começar o vídeo de hoje contando uma história para você. Existe um homem e esse homem ele morreu. Esse homem ele foi para o céu e no céu o anjo conversou com ele e falou assim: olha, bem-vindo ao céu, antes da gente entrar nas regiões celestiais, eu quero que você passe comigo por uma sala. E esse homem ele passou por aquela sala e naquela sala ele via ele mesmo pregando para multidões, palestrando em eventos, ele em casas enormes, com carros. Aí disse pro anjo: olha, tudo bem, esse aí sou eu, mas o problema é que eu nunca vivi isso. E aí o anjo disse para ele: então, Deus ele te deu tudo isso, mas você não acessou tudo isso. Percebeu? Pegou? Entendeu? O que o anjo estava querendo dizer para ele? Que Deus ele nos dá muitas coisas na terra, só que nós não acessamos ela, talvez por questão de crenças limitantes, talvez por questão de preguiça, talvez por questão de conforto, talvez por falta de coragem. Então Deus quer que você acesse nessa terra tudo que Ele te prometeu. Amém? E hoje o vídeo é: e se eu falhar? Só que e se você não falhar? Se você não falhar, você vai conquistar, vai triunfar. E é isso que Deus quer. A gente sempre fala assim: Wesley, mas eu como cristão, a minha responsabilidade é anunciar o evangelho, é proclamar as boas novas. Eu concordo com você e eu também faço isso. Só que um exemplo, você já imaginou proclamar o evangelho num estádio onde tem um monte de gente? Isso é bênção também. Já pensou você poder estar numa casa mais confortável? Tudo isso é recurso que Deus pode te dar. E é claro, é só você não ser governado pelo dinheiro, mas você governar o dinheiro, entendeu? O dinheiro, a gente diz assim que o dinheiro ele está nos pés. Por quê? Porque ele abre caminhos. Então você precisa compreender isso, que o dinheiro está nos pés, não na nossa mente, tá bom? Então, hoje o vídeo é: e se eu falhar? Mas aí eu faço outra pergunta: e se você não falhar? Imagina onde você vai chegar, o seu potencial, aquilo que você carrega dentro de você. Deus quer que você cresça, Deus quer que você venha progredir, Deus quer que você venha triunfar. Amém? Então, o vídeo começa aqui com um ponto 1, que diz assim, ó: a falha não é um erro, mas um processo. Então grave essa frase: falhar não é um erro, a falha é um processo. Então faz parte da nossa vida cometer erros. Ó, a Bíblia, o erro raramente é o ponto final. Então na Bíblia o erro raramente é o ponto final. Quando a gente fala de erros, um exemplo, vamos falar de Pedro. Pedro, vamos falar que ele cometeu um erro aqui em cortar lá a orelha do servo Malco. Ele cortou, foi um erro, mas ele aprendeu com aquilo. Porque Jesus disse para Pedro: Pedro, aquele que lutar com a espada, pela espada morrerá. Então ele aprendeu com o erro. Nós não vemos depois no livro de Atos Pedro usando espada. Pelo contrário, quando vão prender a Pedro, ele se submete à prisão. Então ele aprendeu, tá bom? Então exemplo, o erro não é o final, certo? Você pode recomeçar quantas vezes você quiser. Tem uma frase que eu amo que é: o recomeço faz parte do processo, mas a desistência não. Então o primeiro ponto: a falha não é um erro, é um processo. Então vai em frente. Ó, Provérbios 24:16 diz assim: pois o justo cai 7 vezes e se levanta. Então não importa quantos erros você cometeu, mas o que importa é a sua capacidade de continuar a sua jornada. Então ó, eu gosto muito dessa frase: encare, conserte e melhore. É isso que você tem que fazer. E Deus ele vai dar para você esse poder, essa energia de você olhar o seu erro, você encarar o seu erro, você consertar e você melhorar. Então o primeiro ponto hoje desse vídeo é: a falha não é um erro, é um processo. Então você vai falhar, mas você tem que continuar, tá bom? O segundo: a graça preenche a sua insuficiência. Porque quando nós pensamos assim: eu sou insuficiente, mas você crê em Deus? Você crê que Deus pode te capacitar? Você crê que Deus pode te dar coragem? Você crê ainda mais que tudo que você precisa Deus já colocou dentro de você para você atingir o seu propósito? Deus já colocou dentro de você. Mas o inimigo ele não quer que você tenha acesso àquilo que Deus quer te dar. É por isso que você tem que romper a vergonha, ter coragem e simplesmente falar para si mesmo: eu vou destruir a preguiça e vou alcançar o que Deus tem para a minha vida. Então o segundo ponto é eu compreender que a graça de Deus preenche a minha insuficiência. Diz assim, 2 Coríntios 12:9: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Entenda isso:
Quando você falha, você tem um suporte, e esse suporte é Jesus. Eu vou repetir para você. Quando nós falhamos, nós temos um suporte. O nosso suporte é Jesus. Esse não falha. Ele está esperando você de braços abertos, independente dos erros. Ele está com você ali a todo tempo, a todo instante. Então, se Deus te deu um sonho, se Ele te deu uma visão, continue a sua jornada, tá bom? Jesus está contigo. Jesus tinha uma missão, Ele tinha um propósito, Ele cumpriu toda a missão e todo o seu propósito. E cabe a você também cumprir a sua missão e o seu propósito nessa terra. Às vezes, algumas missões que você vai cumprir nessa terra, debaixo do propósito de Deus, você precisa de recursos. E Deus está dizendo assim, ó, use o que você tem hoje para gerar recursos, para você ter uma vida mais tranquila, para automaticamente você abençoar mais o reino de Deus. É assim que funciona. Então lembre-se disso. A sua insuficiência é preenchida pela graça de Deus. Quando eu digo, Senhor, eu não sou suficiente, aí Deus vem com a graça e diz, tá bom, Wesley, você não é suficiente, mas o Deus que habita dentro de você é perfeito e suficiente para preencher todas as lacunas dentro de mim e automaticamente eu alcançar aquilo que eu preciso e necessito. Amém? Então, o segundo é, a graça preenche a insuficiência. E o terceiro ponto, vocês perceberam que todo ponto aqui, todo ponto que eu falo tem versos bíblicos, porque eu não falo de mim mesmo, tá bom? Eu sempre uso a palavra de Deus para trazer para você a essência cristã, tá bom? Vocês perceberam que todo vídeo que eu faço é baseado nas escrituras, porque eu acredito que as escrituras podem nos guiar em todas as áreas da nossa vida, seja sentimental, financeiro, seja no amoroso, seja no casamento, seja... Deus pode nos guiar em todas as coisas, amém? Eu sempre digo, né? As pessoas perguntam assim, você já leu O Homem Mais Rico da Babilônia? Não, eu li O Homem Mais Rico da Bíblia, lá em Provérbios, Salomão, esse aí eu li, tá bom? Então, lembre-se sempre disso. Antes de tudo, se inscreva, curte, comenta lá no canal, é você que faz esse canal crescer. Nós estamos aqui no comecinho do canal, visualizações ainda não estão vindo, mas eu creio que é só um processo, e quem não passa pelo processo não consegue alcançar a vitória, e nós vamos alcançar essa vitória. Então, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, tamo junto nessa jornada, tá bom? Terceiro e último ponto é, o propósito é maior que o resultado. Então você tem que entender que a sua vida não pode ser baseada só em resultado, mas sim em um propósito. Por quê? Resultados às vezes são passageiros, mas o propósito ele é eterno. Então a gente tem que entender isso. Um exemplo, o meu propósito é anunciar o evangelho. Meu propósito é pregar a palavra. Então, um exemplo, se eu ministro a palavra, eu já ministrei a palavra assim em cultos no lar, que tinham 4 pessoas, mas já ministrei em lugares que tinham 200 pessoas, e se Deus quiser eu vou ministrar onde tem 500, mas independente do resultado que eu der, o que importa é o propósito. O meu propósito é continuar fazendo a vontade do Senhor, amém? Então não se preocupe em falhar. Se eu falhar, você não vai falhar, porque a falha não é um erro, a falha faz parte do processo, amém? E ideia central, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e automaticamente estão vivendo o propósito debaixo da palavra do Senhor. Então compreenda isso, tá bom? As coisas cooperam. Então se você está se esforçando, mas ainda está falhando, continue. Se você se pergunta, se eu falhar, aí você não começa. Você tem que começar, comece, tá bom? Wesley, eu já tentei e caí. Então lembra que eu falei para você? Provérbios 24:16 diz, o justo cai 7 vezes, mas ele se levanta. Então não importa quantas vezes você vai ter que recomeçar, recomece, em nome de Jesus. Encontre aí a melhor forma de você trabalhar, encontre aí o seu chamado, a sua vocação, e Deus vai te abençoar, amém? Então, o vídeo de hoje é, se eu falhar, mas aí fica a outra pergunta, e se você não falhar? Imagina onde você pode chegar, amém? Que Deus te abençoe, compartilha esse vídeo com seus amigos e falem para eles assim, olha, e se você não falhar, aonde você pode chegar? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se inscreve no canal.